Bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Neste vídeo vamos falar sobre a regra de Cauchy, também conhecida pela regra de L'Hopital. Quando eu era estudante de liceu, na altura, quando precisávamos de usar esta regra, nós na brincadeira dizíamos que mandávamos os limites para o hospital. Ok, a regra do hospital é uma regra que está bastante bem resumida aqui dentro deste retângulozinho que vocês estão a ver. Claro que existe uma série de critérios matemáticos que têm que ser cumpridos para se poder aplicar a regra, as funções têm que ser ambas diferenciáveis, a que está no numerador, a que está no denominador. Para quem não conhece a regra, é uma regra muito simples. Se vocês estiverem a calcular um limite de uma fração e chegarem a uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, existem outras indeterminações que podem ser depois convertidas nesta e ser resolvidas também, mas por enquanto vamos centrar-nos no 0 sobre 0. Então a regra diz que, se vocês calcularem a derivada da função que está no numerador e a derivada da função que está no denominador, e se depois dividirem as duas derivadas, o resultado será o limite da fração. Por vezes é preciso fazer a regra várias vezes para conseguir chegar à solução. Ora bem, o que é que eu pretendo explicar neste vídeo? É porque é que a regra só resulta se os limites do numerador e do denominador da fração forem zero. Então vamos fazer assim, vamos pegar uma fração que tem uma função no numerador, vamos chamar-lhe num de x, que são as primeiras três letras da palavra numerador, e que tem outra fração no denominador, vamos lhe chamar den de x, que são as primeiras três letras de denominador. E vamos supor que estamos a tentar calcular o limite dessa fração quando o x tende para um determinado valor x0, e vamos supor que aplicamos a regra de Cauchy. Ora, se nós aplicarmos a regra de Cauchy, o que é que vamos fazer? Vamos calcular a derivada da função num e vamos calcular a derivada da função den, que é o que está aqui, nesta fração, do lado direito do ecrã. Mas o que é que nós podemos fazer aqui? Estes diferenciais do dx, tanto em cima como em baixo, podem-se cortar. E a função fica muito mais simples. Fica o limite, quando o x tende para um determinado valor fixo, x0, do quê? Do diferencial da função num a dividir pelo diferencial da função den. Isto faz algum sentido. Se eu tenho uma fração e se o numerador está a crescer, vamos supor, 3 vezes mais depressa, tem alguma lógica que no limite a função valha 3. Mas agora a pergunta mantém-se. Porquê é que isto só funciona se os limites em cima e em baixo forem zero? Isto responde-se pela própria definição de diferencial. Reparem bem, isto aqui em cima é um diferencial da função num e em baixo é um diferencial da função den. Ora, quando vocês começaram a aprender a estudar derivadas, tiveram que aprender a calcular derivadas pela definição. E aí surge a definição de diferencial. O diferencial é o limite, quando o x tende para um x0, do quê? Da função no ponto x, menos a função no ponto x0. Ora bem, então aqui, tanto no numerador como no denominador, nós temos dois diferenciais, ou seja, são infinitésimos, são valores que estão infinitamente perto de zero. E é por isso que a regra de Cauchy só funciona se os limites em cima e em baixo forem zero. E o que é que nós vamos fazer a seguir? Vamos ver um exemplo concreto de um limite em que a regra funciona e depois vamos ver um em que a regra não funciona. Vocês vão perceber muito facilmente qual é o problema quando os limites não são zero, está bem? Vamos começar por uma em que tanto em cima como em baixo os limites são zero. Vamos usar este limite notável, que é o limite quando o x tende para zero, sendo x sobre x, que provavelmente vocês já sabem que é 1. Já agora vou mostrar do ponto de vista trigonométrico porque é que isto é 1. É por causa do seguinte: em ângulos muito pequenos, ou seja, quando o x tende para zero, quanto é que vale o x? O x é este arcozinho que está aqui a vermelho, porque o x está em radianos. Como está em radianos, que corresponde ao comprimento deste arco pequenino que está aqui. E o seno? O seno é a sombra, é a projeção deste arco no eixo do y. É este segmentozinho de reta verde que está aqui ao alto. Ora, como dá para notar, se o ângulo for muito pequeno, o comprimento do arco, ou seja, o x, é praticamente do mesmo tamanho do seno. Daí que o limite seja 1, porque o numerador e o denominador são muito parecidos. Ora, sabendo então este limite notável, vamos fazer o seguinte. Temos aqui a definição da regra de Cauchy. Vamos calcular o limite quando o x tende para zero, sendo x sobre x, mas vamos calcular isto de uma maneira um bocadinho diferente. Vamos calcular a fração em 3 pontos diferentes. E vamos ver o que é que acontece à medida que nós caminhamos de uma fração para a outra. Então, a primeira fração é esta aqui, em que o x vai valer 10 levantado a menos 2, ou seja, 0,01.
Depois vamos, e em baixo é o x, em cima é o seno de x, calculado na máquina de calcular. Depois vamos passar para uma segunda fração em que já diminuímos o valor de x 10 vezes, ou seja, aqui o x já vale 10 a menos 3, ali em cima temos o seno desse valor, e na terceira fração já temos o x a valer 10 a menos 4. E à medida que vamos passar de uma fração para outra, vamos calcular a variação que houve no numerador e a variação que houve no denominador. E seguidamente vamos dividir um pelo outro para ver quanto é que dá. Isto equivale quase a aplicar a regra de Cauchy, mas em vez de usarmos cálculo diferencial, vamos fazer uma aproximação, portanto, com intervalos aproximados. O que interessa aqui são estes quocientes, esta razão entre a variação no numerador e a variação no denominador. Esta razão entre as duas variações é 0,9988888 infinitamente 8, que é muito próximo de 1. E quanto mais eu diminuísse o valor do x, mais próximo esta razão se ia aproximar de 1, o que bate certo com aquilo que a gente sabe. A gente sabe que este limite é 1. Portanto, ao dividirmos as variações do numerador com as variações do denominador, ou seja, estamos a aplicar aqui uma regra de Cauchy de forma um bocado tosca, bate certo. O limite é 1 e a razão entre as duas variações é 1. Mas agora vamos experimentar a fazer isto para uma fração em que uma das funções não tende para 0. Vamos fazer exatamente a mesma coisa, mas em vez de fazermos seno de x sobre x, vamos fazer seno de x sobre x mais 1. Obviamente que vocês não precisariam de aplicar a regra de Cauchy para resolver este limite. Este limite dá 0, porque temos 0 em cima e em baixo temos 1. 0 a dividir por 1 é 0. Mas vamos supor que vocês tentavam aplicar a regra de Cauchy aqui. Vamos usar os mesmos valores para x. Só que quando nós usamos aqueles valores, o 0,01, o 0,001, etc., como nós estamos a adicionar uma unidade no denominador, já não vai aparecer aqui 0,01 em baixo, vai aparecer 1,01, nesta aqui 1,001 e por aí fora. Quando nós calculamos as variações na função do numerador e as variações na função do denominador, essas variações são exatamente iguais às do slide anterior. Não mudou nada. E quando nós tornamos a fazer o quociente entre as variações, continua a dizer que é um valor aproximado a 1. Mas isto não está correto. Porque o quociente entre as variações do numerador e as variações do denominador continua a apontar para 1, mas nós sabemos que o limite desta fração é 0. Porquê é que isto está a acontecer? Porque o denominador da fração não está a tender para 0. Portanto, resumindo, o facto de o numerador ou o denominador, ou ambos, não tenderem para 0, enviesa o resultado do limite. Espero que tenham gostado do vídeo, fiquem atentos a mais publicações sobre matemática e até à próxima.